inicialmente gostaria de agradecer pelo convite, né, do Allan Kardec Fellowship Society, pelo carinho para estar aqui com vocês hoje, ainda que virtualmente, olhando aí para vários amigos, conhecidos, corações amigos. E vamos ao que interessa, né? Falar do tema de hoje, que é a importância de entendermos essa emoção, a raiva, no processo do autoconhecimento, né? E esse aspecto é muito interessante porque é uma emoção que todos nós possuímos, né? Ainda que o espírita ele tenha uma raiva espírita, né? Que é uma raiva diferenciada, né? Nós vamos falar um pouco disso também, mas entender como essa emoção ela é importante a todos nós, se soubermos utilizá-la, se soubermos entender aqui o convite dessa emoção, né? Bom, partindo da sua definição, né, nós vamos encontrar várias definições acerca da raiva. Então, a raiva ela pode ser definida aí nos dicionários, se nós procurarmos, como ira, cólera, fúria, acesso de fúria, sentimento de irritação, agressividade, rancor, frustração, injustiça ou rejeição, motivado por aborrecimento, injustiça ou rejeição sofrida. Eu vejo que essas definições elas são confusas, né? Porque a partir do instante que define uma emoção como sentimento, é alguma coisa que está errado, né? Então, raiva é uma emoção básica, né? A maioria dos estudiosos considera a emoção, a raiva assim, né? E o ódio, ira, são sentimentos, né? Ou seja, a raiva aqui, ela já foi processada, ela já foi pensada, ela passou pelo pensamento, né? Mas vamos, de forma simples, tentar definir a raiva. A raiva pode ser entendida como uma resposta emocional quando nos sentimos ameaçados, quando nos sentimos contrariados, desrespeitados, injustiçados ou feridos. Não necessariamente que tenhamos sido injustiçados ou feridos, mas é como nos sentimos. Então, a nossa resposta é com essa emoção. Daí o corpo ele vai liberar certos hormônios do estresse, como a adrenalina, nos preparando aqui para uma situação de confronto ou de luta e de fuga. Isso porque, em muitos casos, a raiva ela nos impulsiona para um ataque contra a suposta ameaça ou o- a causa ali do nosso dissabor, né? Então, essa raiva, segundo a Joana de Ângeles, ela vai gerar muitos conflitos em todos nós. Mas ela faz parte da natureza humana e ela não pode ser negligenciada, ela não pode ser deixada de lado. E ela aparece de uma hora para outra, né? Por quê? Porque ela é uma emoção primária e ela alimenta a maioria dos nossos complexos. Ela vem, ela toma a nossa consciência e ela tem vida autônoma. É por isso que a raiva, perdão, por isso que a reação da raiva, ela é totalmente contrária à nossa reação normal no nosso dia a dia. Por exemplo, vejam se as pessoas quando jogam futebol. Eu tinha um amigo que ele era pastor de uma igreja evangélica. Então, todos os dias a gente, quando nós estudávamos juntos, né, fazendo ali pós-graduação e tal, ele falava, ó, a paz de Cristo, que Deus abençoe, ó, irmão, não sei o quê, citava a Bíblia e tal, mas ele gostava de jogar futebol. E de vez em quando a gente jogava futebol. Quando a gente jogava futebol, o lado humano dele vinha à tona. E ele não gostava de perder. E aí, quando ele começava a perder, ele xingava, ele batia, ele agredia, demonstrando ali uma raiva imensa, né? Porque ali estava em destaque o ego, que quer vencer, que não admite perder. De uma vez eu falei assim: olha, o pastor lá da sua igreja, ele sabe que você fala esses palavrões aqui quando você está jogando? Aí ele, não, 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 mas isso aqui a gente fica descontrolado, né? Por quê? Porque é uma condição humana nossa. E tudo bem, isso faz parte do nosso processo. E como diz a própria Joana, ou até mesmo o Carl Gustav Jung, analisando a questão dessa emoção, muitas vezes é necessário um esforço hercúleo, né? Ou seja, um esforço heróico para lidar com a raiva. Porque quando ela vem, ela nos pega, nós nos tornamos outras pessoas. Então, no Centro Espírita, nós estamos falando: bom dia, irmão, seja bem-vindo, como é que está? Paz do Cristo, senta aqui, olha que palestra maravilhosa, né? Não sei o quê.
E quando nós somos contrariados ou quando somos tomados pela raiva, a gente fica vermelho, ruborizado, a gente fala alto. Você nunca vai encontrar alguém com raiva falando assim: Olha, eu queria te falar uma coisa, tá? Seu miserável, né? Seu. Ninguém. A pessoa fala alto, ela berra. Por quê? Porque nessa hora, essa emoção, ela é quente. A raiva é uma energia de movimentação, e nós vamos falar sobre isso, porque ela tem uma carga afetiva, emocional muito forte, porque ela é resultado dos nossos conteúdos primários, dos nossos instintos. Então, se nós não trouxermos a raiva para a consciência, ou seja, trazer para a luz do sol, né, como Hércules fez lá com o Cérbero, que é um mito que fala da raiva, né? E se nós não fizermos isso, a raiva ela passa a conduzir a nossa vida e ela pode gerar muito sofrimento. Daí a importância de todos nós reconhecermos que temos raiva e que ela faz parte da gente e que está tudo bem, né? Então, algumas perguntas básicas que nós podemos nos fazer sobre a raiva, tá? Você sente raiva por ser uma emoção primária que está ligada a desequilíbrio? Nós temos dificuldade em assumir que nós sentimos raiva, né? Mas sentir raiva, e aqui nós vamos quebrando essas questões, né? É algo perfeitamente natural, que faz parte do nosso contexto biológico, tá? Sentir raiva várias vezes ao dia, na semana, ao mês, é algo tão comum que acaba fazendo parte do nosso comportamento, né? A grande questão que nós temos que observar é assim: como é que eu fico quando eu sinto a raiva? Você consegue sair da cena e observar que você está com raiva? Que você está um pouco fora da casinha? Que você está exagerando nos palavrões? Que você está com o dedo na cara da pessoa? Né? Nós conseguimos perceber como é que nós ficamos dentro de nós, que o nosso estômago às vezes está queimando, né? Que a nossa mão ali fica fechadinha assim, pronta para fazer um carinho na cara da pessoa, ou para fazer um carinho no pescoço do outro, ou ainda dar um aplauso na orelha da pessoa, ou ainda sentir como é que o cabelo da pessoa está naquele momento, né? Então, são questões para a gente pensar e refletir, porque é quando nós somos tomados por essa emoção, né? E outra questão é: espírita sente raiva, né? A raiva espírita, né? Quando vem aquela raiva, não, mas calma, mas é uma raiva espírita, irmão. Como que é a raiva espírita? A raiva espírita é aquela raiva que a gente não quer matar o outro. A gente, às vezes, até quer matar o outro, né? Mas a gente fala, não, não posso, já fiz isso e me dei muito mal. Então, é um desejo, é uma vontade, mas passou, passa, né? A gente segura ali a questão, a gente faz como o grande filósofo baiano aqui do Brasil, compadre Washington, segura o tchan, amarra o tchan, respira, né? E tenta não ficar refém ali dessa emoção, né? Então, nesse sentido, a gente começa a pensar. A vida religiosa, ela nos induz muitas vezes a um comportamento de repressão das nossas emoções. Não posso sentir medo, não posso ficar triste, não posso sentir raiva, né? Então, a repressão é aquele ato de eliminarmos da nossa consciência aquilo que está presente dentro de mim. E isso não é bom, isso é um movimento de defesa do ego para esconder aquele conteúdo. Por quê? Porque é feio, não é bom. Imagina o espírito falar assim: eu estou com raiva, né? Olha, eu não te perdoo. Olha, eu estou triste com você, estou decepcionado com você, né? Então a gente aprendeu que essas coisas não são boas, principalmente dentro da casa espírita. E não é verdade. Nós podemos expressar as nossas emoções e sentimentos de forma carinhosa, amorosa, claro, né? Sem enfiar o dedo no olho da pessoa, né? Ou algo do tipo, né? Sem riscar o carro da pessoa ou furar os pneus do carro dela. A gente consegue fazer essas coisas hoje em dia, né? Não estou dando ideias, tá? Por favor, não, Anotando aqui. não, não se sintam estimulados. Não se sintam estimulados, por favor, né? Então, a raiva, ela pode, se nós não olharmos para essa emoção, ela pode se expressar no dia a dia por meio da violência. E aqui que está o problema: a violência verbal ou até mesmo a violência física. Então, nós somos tomados por um outro dentro de nós, né? Como diz um amigo meu, ele fala que ele não bebe, mas quando ele bebe, aparece outra pessoa dentro dele e essa bebe pra caramba. Daí ele fica bebendo, né? A mesma coisa com a raiva, né? A pessoa fala assim: eu não sinto raiva, mas tem outra pessoa dentro de mim que sente raiva, e quando ela sente raiva, ela vem e toma consciência. E é verdade.
Esse é o nosso complexo de inferioridade, que o alter ego é o complexo de superioridade. Então, quando somos tomados pela raiva, aquela outra pessoa dentro de nós, ela vem à tona. É só você observar quando alguém fica com raiva perto de você, às vezes a pessoa é tão calma, tão serena e de repente ela mudou, né? Parece outra pessoa. É a mesma pessoa, só que é um aspecto da personalidade dela que está lá dentro e que precisa ser trabalhado, né? Então, quando a raiva passa, nós ficamos nos sentindo mal, né, com aquilo que nós fizemos, porque normalmente nós não somos assim e nós não gostaríamos de ser assim. E é aqui que está o ponto, né? Sentir raiva é algo natural, né? Mas parece que não é algo muito bom, porque denota inferioridade, desequilíbrio, descontrole. Claro, a depender de como seja a nossa reação, vai ser um descontrole realmente, né? Por isso que é importante nós entendermos isso e que normalmente nós queremos acreditar que somos pessoas muito boas, que não sentimos raiva, que aquilo não faz parte de mim, né? Que a minha reação foi por causa do outro. É o outro que é o endemoniado, o outro que é o obsediado, né? Que é o terrível, é o obsessor, o outro que é a causa do meu desequilíbrio. Ora, mas aí eu tenho que analisar isso. Se o outro faz isso com você, o desequilíbrio é seu. Se o outro consegue mexer tanto dentro de você, você tinha que agradecer o outro. E falar assim, poxa, obrigado por mostrar o quanto eu sou uma pessoa desequilibrada, né? E quanto eu preciso trabalhar isso dentro de mim. Mas a gente faz isso? Não. Por quê? Porque o nosso ego não deixa, né? Então, é por isso que de vez em quando a vida traz alguma situação que vai nos desafiar, que vai mostrar para todos nós que nós ainda temos imensa dificuldade em lidar com essa emoção, né? Existe um livro, né, Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, e ele vai falar assim, que quando nós somos tomados pela raiva, alguns sinais aparecem no nosso corpo, né? Mas nem precisava analisar, é só analisar o tom de voz da pessoa, como é que ela passou a se expressar. Mas normalmente, né, a raiva, ela faz com que o sangue ele flua para as mãos, né? E aqui é uma defesa instintiva, né? Como se nós quiséssemos nos defender do nosso inimigo. Os batimentos cardíacos eles aceleram, né? Por conta dessa onda de hormônios, adrenalina principalmente, né? Então ela tonifica o nosso corpo, gerando uma certa vitalidade, fazendo com que nós estejamos preparados para agir perante aquela situação, né? Então, nos primeiros sinais da raiva, nós devemos ligar o alerta. Então, se ela nos toma por completo, cuidado com o que nós vamos falar ou com aquilo que nós vamos fazer, né? Então, muitas vezes, se nós conseguirmos mantê-la no nível saudável, ela vai ser muito importante para nós, né? Por quê? Muitas vezes, por conta da raiva do nosso emprego, da nossa situação amorosa e outros conflitos, é que nós temos disposição para sair daquele lugar, para quebrar aquele ciclo. Então vejo que a raiva, ela não é algo ruim se nós soubermos utilizá-la de forma adequada, conveniente. Então é uma energia que, quando ela for canalizada de forma correta, ela gera muitos benefícios a todos nós, né? Agora, se eu sou tomado pela raiva e eu começo a fazer coisas que não estão muito no meu código moral e ético, eu tenho que tomar cuidado com isso, né? Eu até gosto sempre de falar para as pessoas a seguinte frase, né? Olha, existe um ditado que diz assim: nunca faça compras com fome, né? E nem tome decisões com raiva, porque muito provavelmente você vai se arrepender nesses casos, tá? Então é por isso que nós temos que colocar esse olhar diferente para a raiva. Existe uma escritora espírita chamada Senira Pinto, que ela tem uma frase sensacional. Ela diz assim: obstáculos são convites à superação. Então, vamos encarar a raiva como algo que significa ali aquela energia para superarmos o obstáculo. Então, não precisamos sentir vergonha de sentir essa emoção, porque ela faz parte de nós. E se Deus nos deu essa emoção instintiva, como o medo e a tristeza, é porque elas têm uma função divina em nós. A gente que não sabe usar, né? É igual a internet. A gente não sabe usar a internet ainda como deveríamos, né? Então a gente fica se expondo demais na internet, né? Dando comentário onde não é para dar comentário, né? A gente se torna especialista em tudo, né? Então a pessoa se tornou cientista, político, cientista,
quântico, etc. E a pessoa quer opinar em tudo, né? Quando deveria apenas, né, apenas olhar, né, e aproveitar. Então nós precisamos aprender a senti-la em níveis adequados para não nos desequilibrarmos, né? E é por isso que a Joana fala isso, né? Olha, ninguém se envergonha de sentir raiva, né? Tem um livro da Joana que se chama Autodescobrimento, onde ela vai fazer isso, né? O que que nós temos que fazer? Ela diz: não tenha vergonha de sentir a raiva, olhe para essa emoção, né? Não dissimule, né? Não mantenha ela intacta, né? Olhe para ela com muito amor, com muito carinho, entendendo que há um convite quando nós somos tocados por essa emoção, assim como o medo e como a tristeza também, né? E aqui a grande questão para todos nós que somos espíritas é que muitos de nós, por acreditarmos que somos espíritas e o espírita tem um código de conduta, né, que nós não devemos sentir raiva ou, quando ela chega, devemos abafá-la, né, devemos reprimi-la. Porque a espírita não pode sentir raiva, né? Espírita não pode ficar magoado, né? Espírita tem que perdoar toda hora, a todo instante, perdoar 70 vezes 7, né? E não é bem assim. Nós somos seres humanos, né? E nós começamos a entender que toda a proposta que está no Evangelho, que Jesus nos passa, como Kardec e os Espíritos, é algo ideal, que um dia nós chegaremos lá. Mas nesse momento, nós ainda não damos conta de chegar naquele patamar. Então, existe o ideal e existe o possível. O que que é possível a gente fazer hoje? Ó, o possível hoje é isso aqui, Paulo. Eu sinto raiva, eu tenho medo, eu fico triste. Ok, não tem problema nenhum, né? Então, a raiva, ela vai denunciar a nossa condição íntima, né? Mas se de alguma maneira eu quero esconder, eu quero disfarçar, fazer de conta que aquilo não é meu, que aquilo é do outro, né, etc., eu vou ter um problema, né? Então, se eu não digiro essa raiva, né, ela vai produzir danos no meu organismo físico, né, e emocional. Então, no físico, distúrbios aqui no nosso sistema vago simpático, né? Por exemplo, indigestão, dor no estômago, dor de cabeça, tá? Diarreia, queimação no estômago, disritmia, né? Eu vou ter aqui um negócio chamado glutoneria. Não sei se vocês conhecem, já ouviram esse termo, inapetência, né? É que é a vontade de comer toda hora, né? Como um mecanismo de autopunição. E é claro, no emocional nós ficaremos nervosos, com amargura, ansiedade e pode gerar também depressão. Então nós precisamos, de alguma forma, fazer contato com essa emoção, quando ela chega, e investigar. Investigar a razão, o que que gerou, onde aquilo me toca e o que que eu tenho vontade de fazer com isso, né? E aí, à medida que eu vou fazendo isso, né, que eu vou identificando o que que aconteceu, a pouco e pouco, a raiva ela se dissolve, perdendo seu significado. E aqui tem uma dica muito importante, pessoal. Às vezes a pessoa fez, falou alguma coisa que não me deu raiva. Então aqui tem um convite para o autoconhecimento, né? Qual é o convite aqui para você? Porque você foi tocado de alguma maneira. Às vezes a pessoa só passou a mão no cabelo, assim, o fato da pessoa passar a mão no cabelo te irritou. Aí você tem que olhar e falar, bom, a raiva é uma emoção que surge para demonstrar um comportamento, uma questão interna sua. Nossa, né? Quando eu falo vocês, estou falando de mim também. Às vezes a pessoa nem abre a boca, a pessoa chegou no lugar, você sentiu raiva, já ficou incomodado. Então aqui tem um convite para você, né? O que que foi engatilhado ali, né? O que que deu gatilho em você, né? O que que aconteceu aqui? Qual é o trigger que pegou? E aí a emoção é essa raiva que vai falar, olha, você foi tocado em alguma coisa aqui. Você precisa olhar para isso, né? Mas deixa eu trazer aqui a opinião, né, o pensamento de um grande escritor, um psicólogo cubano chamado Mirei Lopes, onde ele vai mostrar aqui alguns aspectos, algumas facetas da raiva, né? Então ele vai falar assim, ó, existe um aspecto da raiva que se apresenta sob a égide aqui, sob a forma de sede de justiça. Então a pessoa fala, isso aqui é justiça. Então ele vai dizer assim, olha, muitos sentimentos coléricos se disfarçam de atitude justiceira, porque nós confundimos justiça com vingança, né? Então,
indivíduos aqui, eles querem usar o termo justiça para que possam se vingar do que ele chama aqui de atos reparadores, né? Então ele fala assim, bom, existe um impulso agressivo destrutivo que nos toma por completo quando nós não concordamos com a atitude do outro, quando nós não concordamos com a opinião do outro, quando nós não concordamos com a escolha religiosa que a pessoa fez, quando nós não concordamos com a escolha política que a pessoa fez. Daí nós atacamos e falamos que nós estamos defendendo a bandeira do amor e o outro está cheio de ódio. Mas isso que nós fazemos também é ódio, né? Então, o Mira Lopes vai falar isso, ó, cuidado com isso, porque nessa hora nós somos tomados pelo ódio, pelo desejo de vingança e queremos colocar a pessoa no seu devido lugar. E aí começamos a chamar a pessoa disso, daquilo, daquilo outro. E ele vai dizer: enganamos a nós mesmos, fazendo-nos crer que nós estamos servindo a um ideal superior de virtude, onde nós expressamos os mais excelsos valores humanos. Não estamos. Estamos tomados de raiva. E a raiva está no nível da violência. Freud vai chamar isso de um falso altruísmo. O indivíduo está cheio de raiva, mas ele jura que está defendendo o amor. E para isso ele faz qualquer negócio. Xingar, usar de violência física e moral, a pretexto de estar defendendo algo grandioso, quando na verdade é apenas um desequilibrado e muitas vezes hipócrita, né? Então, nessa confusão de justiça com vingança, entra o aspecto do nosso juiz interno, que é extremamente rigoroso conosco e com o outro, né? Então, nós estamos muito presos aqui a olho por olho, dente por dente, né? Muitos espíritas racionalizam a sua raiva apelando para a lei de causa e efeito, né? A pessoa fala assim: ah, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Plantou, vai ter que colher. Deus é justo e a vida vai cobrar na hora certa. Que se faz, aqui se paga. Não quero assustar as crianças que estão aí, não, por favor, tá? É só um personagem, né? Cada um segundo as suas obras. A pessoa está com raiva, né? Está cheia de ódio, mas ela jura que é uma pessoa evangelizada. Ela jura que é alguém que defende o amor, né? Então, como ressalta a Joana, é importante ressaltar que muitas vezes nós temos esse desejo de revide, orgulho, soberba, acreditamos que nós somos detentores da verdade, a verdade religiosa. Já pensou nós espíritas começarmos a criticar nossos irmãos evangélicos, protestantes, católicos, budistas, etc., achando que a nossa religião é a única correta, a única verdadeira? Não é assim, né, pessoal? Então, muitas pessoas querem que Deus faça justiça, né? Mas Deus é justo, cada um terá o que merece. O indivíduo ele não quer sujar as mãos, mas ele quer que Deus suje as mãos. Afinal, ele é uma pessoa evoluída, né? Então ele deixa para Deus sentar o chicote na pessoa, né? E aí muitos falam assim: é por isso que eu sou espírita, por causa da lei de causa e efeito. Eu perdoei, agora Deus que faça a justiça. Não perdoou. Está com raiva ainda. É mais fácil falar assim: tô com raiva mesmo, viu, Paulo? É tão bom quando a gente assume essas questões, né? Tão bom quando a gente faz isso, porque a gente começa a se libertar e entender que tá tudo bem a gente sentir isso, não tem problema nenhum. Aí a gente precisa colocar isso sob controle, tá? Outro aspecto que o Mirei Lopes traz é a questão da ironia, né? Ele vai falar assim: todo irônico é um irado, né? Que ele não ousa manifestar abertamente o seu comportamento. Daí ele recorre aqui à máscara de um certo humorismo, né? Então, ele vai dizer que a pessoa irônica ela tem um fundo sádico e perverso que a torna extremamente desagradável, né? Seria melhor se ela fizesse agressão diretamente, né? Porque o irônico ele procura ao mesmo tempo humilhar o seu adversário e esnobar a sua superioridade intelectual, mas de uma maneira às vezes até covarde, porque ele não expressa diretamente o que está pensando, né? Então, a ironia é a utilização de palavras que manifestam o sentido oposto do seu significado literal, né? Então, muitas vezes a pessoa faz isso com raiva, né? A ironia afirma o contrário daquilo o que a pessoa disse, né? O que ela pensa, né? Então, são questões para a gente pensar. Outra forma que o Mira Lopes fala que as pessoas sentem muita raiva e acabam expressando esse movimento é por meio da crítica, né? Já ouviu falar assim, a crítica construtiva?
né? Posso fazer uma crítica construtiva? Eu já falei isso aqui para vocês, o pessoal da Joana sabe, né? Uma vez eu estava fazendo um seminário, 4 horas de seminário sobre a culpa, mecanismo de culpa, etc, e tal, tudo mais. Daí uma pessoa falou assim, na hora que acabou o seminário, as pessoas foram conversar e estava todo mundo ali no final, assim, eu posso fazer uma crítica construtiva? E eu falei, não, né? A pessoa ficou com raiva, né? Vocês já pararam para pensar, né? Fazer uma crítica construtiva, um assunto que a pessoa não sabe. Como é que vai criticar uma coisa que você não sabe, né? Então, o Mirei Lopes vai falar assim, olha, não existe crítica construtiva, né? Porque muitas vezes a pessoa está cheia de raiva. Então ele diz assim, para que a crítica fosse realmente algo bom, ela teria que ser feita de um ponto de vista extremamente compreensível humano, geralmente não é, né? E tomar como possibilidade uma norma real. Né? A pessoa fala assim, ah, mas talvez se você montasse um negócio virtual que conectasse a Terra, a colônia nosso solar e tal, ela começa a viajar, né, a dar sugestões impossíveis de fazer. Ela tem que ser objetiva, baseada em fatos comprovados, né? Ela tem que ser franca, ela tem que ser honesta, dirigida somente à pessoa, né? E aqui é aquele ditado que nós conhecemos: elogie em público, corrija no particular. Mas aí a pessoa quer fazer uma crítica construtiva no meio de todo mundo, porque às vezes ela quer desabonar o seu trabalho, ela quer desabonar o que você fez. Ela está cheia de raiva, ela está infeliz e ela precisa manifestar disso numa suposta moralidade de fazer uma crítica construtiva, né? Então é muito difícil, praticamente impossível, que isso ocorra, né? Ser construtiva significa que o indivíduo ele possa melhorar aquilo, mas muitas vezes essa crítica ela vem num tom raivoso, né? Num tom muitas vezes pejorativo, insensato das pessoas, né? Outra faceta que o Mirai Lopes fala é o humorismo, né? E aqui ele faz uma observação, ele fala assim, o humorismo é diferente do bom humor, né? Porque o bom humor, ele é bom, né? Então ele vai dizer assim que muitas vezes os grandes humoristas, em geral, eles são hipocondríacos, são ressentidos, eles são carcomidos muitas vezes pela inveja, pela incapacidade de resistir a uma crítica séria e ainda menos de realizar obras generosas, né? E se a gente for perceber, né, o bom humor, ele é diferente. O bom humor, ele é benévolo. Ele revela o lado bom, alegre da vida. Quer ver uma coisa interessante? Divaldo Pereira Franco, acho que todos vocês conhecem, né? Nas suas palestras, ele demonstrava humorismo ou bom humor? Ele demonstrava bom humor. Ele tirava sarro dele mesmo, ele contava anedotas espíritas ou algo do tipo. Agora, muitas vezes, os humoristas que nós vemos aí, que hoje ganham muito dinheiro, né, com o seu material, né, eles utilizam o humor para se defender. Porque muitas vezes eles escondem no íntimo raiva, frustração e até um certo desprezo pela humanidade. Muitos, né, acabam ali criando um personagem e criando a desculpa, né, da liberdade de expressão, do limite do humor ou algo do tipo, mas na verdade são falas, muitas vezes, pejorativas, são falas cheias de raiva, né, seja com tom religioso, seja com tom político, enfim, nós temos aí um monte de vieses para analisar. Né? Então vejam que nós temos aí exemplos de várias pessoas, né, hoje em dia, que, que mostram abertamente isso, né? Não vou citar nomes aqui porque eu não quero ser processado também, porque eu não tenho dinheiro para pagar processo, tá? E outra faceta que o Mirei Lopes comenta é a soberba, né? O que que é o soberbo? O soberbo, ele é orgulhoso, mas no grau máximo, né? O soberbo é orgulhoso que tem orgulho de ser orgulhoso, né? É o orgulhoso ali no grau máximo, né? Ele sente um profundo desprezo pelas pessoas. Então ele está sempre num tom de diminuir e depreciar as pessoas, porque ele cospe para fora a sua própria inferioridade. Então é melhor colocar nos outros aquilo que eu não consigo trabalhar em mim, né? É uma forma de defesa, claro, né, de um profundo complexo de inferioridade, onde o indivíduo sempre precisa diminuir os outros para se sentir bem, né? No entanto, ele está anestesiado, tá? Ele continua preso ali no seu complexo, sendo odiado e evitado por várias pessoas que lhe comunguem a presença, né?
Outra face aqui do Mirei Lopes, que ele comenta, é a raiva que esconde o medo. Né? Então ele vai falar assim: muitas vezes na nossa sociedade, no nosso dia a dia, na família, nós percebemos muitas pessoas, homens, mulheres, etc., que são aparentemente muito fortes, né? Conseguem delimitar espaços, romper relações sem aparentar qualquer problema emocional. No primeiro momento, parece que são pessoas muito bem resolvidas emocionalmente, né? E a gente fala assim: nossa, eu queria ser assim, equilibrado, igual essa pessoa. Mas geralmente são pessoas conflitadas, né? São pessoas que demonstram autossuficiência, independência, distanciamento emocional e parecem não depender do afeto de ninguém. Mas no fundo, elas têm raiva, porque elas escondem ali, né, o medo, né? Então, pessoas têm esse comportamento fingindo independência, mas esse comportamento muitas vezes camufla o pavor de precisar de alguém e não ter com quem contar, né? De ser abandonado por alguém se ele se entregar. Então ele se refugia, ele se resguarda, né? Tentam demonstrar que não precisam de afeto e atenção, ocultando delas mesmas o receio de não serem amadas como são ou de serem usadas pelos demais, né? Então nós descobrimos muitas vezes por trás de um comportamento agressivo um indivíduo frágil, inseguro, com seus medos e receios que, por não conseguir suportar isso, ele mostra outra face. Por exemplo, o narcisista é alguém que morre de medo de ser abandonado. Então, ele tem um comportamento que parece agradável, ele conquista a pessoa, ele manipula a pessoa, ele faz tudo, né? Quando ele percebe que a pessoa não está mais no controle dele, ou ele sente que vai ser abandonado, aí ele mostra a sua raiva, toda a sua violência. E quando ele percebe que fez isso, ele vai lá e tenta, né, desconstruir aquilo e mostrar para a pessoa: não, mas olha, me desculpe, eu não sou assim, etc e tal. Mas na verdade é, né? O perfeccionista também, quando ele percebe que as coisas não saíram do jeito que ele gostaria, porque ele precisa do controle, sente muita raiva. E principalmente raiva de si mesmo, né? O perfeccionista, ele carrega muita culpa, né? Por quê? Porque ele acredita que ele não pode errar. E quando ele erra, ele sente raiva dele mesmo. E essa raiva, óbvio, ela pode ser aqui transmitida para aqueles que estão ao seu entorno. Então ele coloca a raiva voltada primeiro para dentro, que é culpa, né? Por ter feito algo que ele considera muito errado, ou acreditar que ele não pudesse ter errado, né? E ser julgado pela sociedade, ou etc. E se torna uma pessoa, né, que não consegue olhar essa emoção, não consegue entender esse contexto. Isso tudo é importante de falarmos para que nós possamos analisar não os outros, mas o nosso comportamento com os outros e conosco, né? Então, se eu sinto muita raiva de mim quando eu erro, olha, talvez eu seja uma pessoa perfeccionista, extremamente ansiosa, com necessidade do controle, né? E precisamos olhar. E isso tudo que eu estou falando, nós vemos muito, muito claro nos trabalhos mediúnicos. Eu não sei se todos estão familiarizados com isso, mas quando nós estamos num trabalho mediúnico, o médium ali, ele recebe, entre aspas, né, um espírito obsessor. E como é que esse espírito obsessor ele chega? Ele chega falando assim: olá, meus irmãos, que bom estar aqui com vocês, que gente boa, que povo amigo aqui, né? Tudo evangelizado. Não, ele chega e fala assim: eu vou matar todo mundo aqui, que vocês não sabem com o que vocês estão mexendo, e não sei o quê e tal. Ele vai tocando o terror, né? Por quê? Porque ele está com raiva. Ele foi magoado, ele foi ferido, ele não perdoou e ele quer vingança. E ele deixa bem claro isso. Não adianta vocês falar comigo, eu vou pegar essa pessoa, eu vou virar ela do avesso. Por que que vocês estão defendendo essa pessoa? Ela não vale nada, etc e tal. Daí a gente vai conversando com a pessoa ali, com o espírito, falando: ó, meu irmão, né? Tudo bem, a pessoa pode ser isso, mas você está perdendo seu tempo. Você podia investir esse seu tempo aí, por exemplo, né, em outras coisas, etc. Mas ele não quer, ele está com raiva, está com muito ódio, etc, né? Então ele quer mostrar poder, ele quer mostrar que ele tem influência e que ele pode destruir com a sua vida se você se meter nas questões dele, né? Então o que que nós temos aqui? Quando a gente começa a conversar com esse indivíduo e vai entendendo e vai explicando para ele, a gente percebe que ali tem um espírito frágil, tem um espírito inseguro, que quando ele vence essa casca dura que ele está mostrando, ele mostra a sua fragilidade. E muitas vezes o indivíduo não quer mostrar a sua fragilidade. Eu não sei se todos conhecem, mas existe um livro
do Chico Xavier chamado Libertação. Nesse livro, né, ele tem esse nome porque é um processo ali onde eles vão trabalhar para libertar o espírito das trevas. Eu vou dar um spoiler, mas bem de levinho, tá? O espírito se chama Gregório, Gregório nono ou nove, como quiser. É o Papa Gregório nove ou nono, tá? Que foi um papa ali da Inquisição. Quando ele desencarna, ele vai para o mundo espiritual e ele vai lá para as trevas. E ele se torna o líder das trevas. E ele permanece 700 anos lá nas trevas. 700 anos, vocês têm ideia do que seja isso? Preso em raiva, preso em ódio, querendo vingança. Até que em determinado momento ele é libertado, né? Sabe quem libertou o Gregório? Eu não vou falar, vocês vão ter que ler o livro, tá? Leiam lá. Em termos simples, vejam que a raiva é a forma que muitos encontram de lidar com o tormento, com o sofrimento íntimo, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, o Kardec diz assim: olha, se você procurar a origem dos acessos de demência passageira, que nos assemelha aos brutos, etc. e tal, nós vamos encontrar sempre por trás o nosso orgulho ferido, né? Ou seja, fomos contrariados, não gostamos do que ouvimos, não gostamos do que fizeram, e ok, às vezes até mesmo sofremos uma injustiça, né? Pode ser que realmente tenhamos sido injustiçados, mas aí nós somos tomados pela raiva. Então, quando nós tomamos consciência disso, a nossa consciência se modifica, nós conseguimos administrar melhor. Daí nós passamos a entender, ok, pode ser que eu não seja vítima, pode ser que eu esteja me sentindo superior, pode ser que eu esteja aqui com meu orgulho ferido, mas pode ser também que eu tenha sido injustiçado. E se eu fui injustiçado, ora, eu vou tomar aqui as medidas cabíveis, né, e não deixar que aquilo me consuma, né, e entender que não é o mundo que conspira contra nós. Tudo que nos chega, chega por uma razão. Chega para nos convidar a uma atitude diferente. Então, quando eu entendo que a raiva ela provém de uma contrariedade, e essa contrariedade ela pode ser justa ou não, não importa, tá? Eu fui tomado pela raiva e eu tenho que olhar isso, porque se ela está num volume muito alto, ela faz mal a mim mesmo, ela não vai fazer mal ao outro, tá? Se eu fui tomado por uma contrariedade, por um desejo não realizado, de algo que nos feriu e nos tocou naquilo que nós esperávamos ser de uma maneira e saiu de outra, eu tenho que olhar isso. Se eu não olhar, a raiva ela pode evoluir para a mágoa. E a mágoa pode evoluir para o ódio. E o ódio pode evoluir para a vingança. Nós vemos isso na temática do perdão, né? A temática do perdão, ela é muito interessante de analisar. Eu vou falar brevemente aqui, não é nosso objetivo falar sobre perdão, né? Mas pensemos aqui, alguém nos fez uma ofensa. E eu só me sinto ofendido quando eu sinto raiva, né? Sentir raiva, que é uma emoção básica. Daí, se eu não trabalho isso, essa raiva ela evolui para uma mágoa. E aí você vai encontrar sempre alguém falando assim: mas você é espírita, você não pode ficar magoado. Daí a gente tem que pensar assim: ainda bem que eu sou espírita, porque se eu fosse espírita eu já teria cortado a cabeça dessa pessoa, né? Já teria feito um carinho no asfalto com o rosto dela, né? Então a gente fica pensando: por que que eu não posso sentir mágoa? Pelo fato de ser espírita? Mas antes de ser espírita, nós somos o quê, pessoal? Somos humanos, somos gente, somos pessoas, e como pessoas, somos seres biológicos. Mas se eu não olho isso, a raiva vira mágoa, que vira rancor, que vira ódio, que vira sentimento de vingança, e a vingança ela se expressa como calúnia, fofoca, atritos. Eu sei que vocês não fazem isso, tá? Eu tô falando de outro povo aí que eu conheço, tá? Eu sei que vocês são pessoas muito bem resolvidas com isso. E isso vira um círculo vicioso, né? Ódio, vingança, perdão, que se expressa em calúnia, fofoca, atritos, discussões ou até mesmo porrada, né? O pessoal vai para briga mesmo, parte para agressão, né? E isso pode acabar virando um ressentimento, né? O que que é o ressentimento? O ressentimento é sentir de novo. A gente lembra da ofensa, sente raiva de novo, sente mágoa e aquilo ali fica nos fazendo mal de novo, né? Então a Joana no livro Autodescobrimento ela vai falar isso, né? Quando a gente fica ali pensando nisso,
A gente vai sentir raiva outra vez e a gente vai sofrer, né? E aí ela vai falar assim: o ideal é a gente olhar para isso, né? E, e tentar colocar aqui um pouco de consciência. Então ela diz assim: se você se sentiu ofendido, né, fale para o outro: olha, não gostei do que você falou, me senti ofendido aqui. Aí a pessoa fala: ah, mas o espírita ficou ofendido e tal, ele vai tirar um sarro da sua cara, tá? Não dê atenção. Ele está querendo te provocar. É a sombra do outro. Você fala: olha, eu estou me sentindo ofendido, né? Diga para ele, para os amigos, sem queixa, sem mágoa. Fala assim: eu me sinto assim e tá tudo bem. Eu não tenho nada contra você, mas nesse momento eu estou magoado, né? Daí a pessoa fala: não, me desculpa, me perdoe ou algo do tipo. Você fala assim: agora não. Ainda estou magoado. Me dá um tempo. Porque aí eu me posiciono para a pessoa. Eu digo e eu não finjo santificação antes da hora. A Joana, ela traz muito isso na sua obra, falando assim: a gente tem que se humanizar antes de querer ser santo, porque se a gente adquire uma postura de santidade, a gente sofre. Vou contar uma fofoca para vocês, tá? É uma fofoca espírita, tá? Uma vez eu estava na casa espírita e uma pessoa muito amiga estava do meu lado assim, e ela falou assim: ai, Paulo, eu tô muito magoada com outra pessoa. A pessoa falou isso, falou aquilo, e olha, não gostei, ela tá me caluniando por aí, e eu tô muito magoado com a pessoa. Eu falei: ah, bem, faz parte, né? Mas tenta diluir, fiquei conversando com ela. Daí chegou a outra pessoa. Chegou outra pessoa e falou assim: olha, minha irmã. Por que que a pessoa fala na nossa frente, né? Por que que não fala assim, posso falar com ela em particular? Fala na minha frente, né? Olha, minha irmã, me desculpa, né? Eu não sei, eu não estava muito bem aquele dia, estava com uns problemas aí, e eu fui muito grosseira, agressiva com você. Por favor, você me perdoa? Daí a pessoa virou para ela e falou assim: imagina, eu nem fiquei magoada. Eu olhei para ela e falei assim: o quê? Como assim? Né? Então aqui nós temos um problema. Na frente dos outros, ainda mais dentro da casa espírita, nós queremos fingir santidade. Imagina, nem fiquei magoado. Ué, agora é a hora de você falar. Fala assim: olha, eu estou magoada. Me dá um tempo. Eu ainda estou divulgando, estou processando isso, né? Quem sabe amanhã ou depois, mas deixa o tempo passar. É uma forma da gente lidar com isso, porque senão aquilo cria volume. E se cria volume, né? Isso faz mal para a gente, isso vai nos adoecer. Então, vejo que em algumas situações nós precisamos falar da nossa raiva, ou seja, dizer com sinceridade aos outros que determinadas posturas nos fazem mal, nos constrangem, ainda mais na frente dos outros. Então a pessoa não sabia lidar com aquilo ali, então na frente do outro ela teve que fingir santidade, porque ela teve vergonha de falar que estava com raiva, que ainda estava magoada, e não precisava, né? Ela poderia dizer: olha, depois a gente conversa, né? Então, falar, expressar é diferente de ser tomado pela raiva, né? E aqui, se a gente não sabe lidar com isso, né, eu sugiro muitas vezes que façamos isso dentro do contexto da comunicação não violenta, né? Tem uma sugestão de leitura, se vocês quiserem, né? Tem um livro que se chama A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos, né? É do Marshall Rosenberg, que vai falar disso, né? Da gente expressar até mesmo a nossa raiva, o nosso descontentamento com as pessoas do nosso círculo familiar, de amizades, de uma forma tranquila, né? Dentro da doutrina espírita, por exemplo, nós podemos falar assim: olha, meu irmão, minha irmã, pode ser o esposo, pode ser a esposa, filho, etc., né? Assim, olha, eu não estou contra você, mas o que você fez está errado e eu fiquei magoado com você, tá? Me dá um tempo para eu digerir, para eu processar isso. É fantástico, porque você fala para a pessoa que você não está contra ela, mas o comportamento dela não foi legal, não foi adequado. E aí a gente até dá a oportunidade da pessoa retificar a conduta dela, porque muitas vezes a pessoa ela não percebe o que ela está fazendo. Mas se nos incomoda, cabe a nós nos posicionarmos. Porque senão a gente fica esperando o outro mudar e o outro não vai mudar. Mas quando a gente fala, quando a gente se posiciona, dá um alívio. Daí a gente entende que somos nós que temos que trabalhar isso em nós, né?
Bom, partindo aqui para as considerações finais da nossa conversa de hoje, né? Que é na verdade é um monólogo, não é só eu falo aqui. Vocês estão ouvindo, né? Mas vocês podem falar depois, né? Então, veja, nós precisamos entender o sentido prático e divino da raiva. Ou seja, que ela funciona como uma energia de movimentação. A raiva é quente, né? É uma energia de rompimento. Para muitas vezes, nós saímos da inércia de onde nós nos encontramos. Por exemplo, eu já falei isso, né? Rompimento de ligações afetivas ruins. Às vezes a pessoa está num relacionamento tóxico, complicado, daí vem aquela raiva, mas é a raiva boa, né? Aquela raiva que fala, não quero mais, não suporto mais isso. Olha, deu para mim, né? Ou uma situação, por exemplo, da pessoa estar num emprego, num trabalho que não é bom e ela é humilhada o tempo todo, é inferiorizada, algo do tipo, vou procurar algo melhor para mim. A busca da valorização de si mesmo e a indignação pela injustiça ou algo similar, né? E isso é importante de falarmos, né? Então veja, a raiva boa, ela se expressa pela indignação. Indignação é diferente de violência. Estou indignado, não concordo, isso está errado. Daí eu uso essa energia para me posicionar. Isso aqui não está certo, isso aqui está errado, mas como eu disse, mas não estou contra você. Eu posso te ajudar se você quiser. Então, a indignação é a forma correta de canalização da nossa raiva. O outro extremo, que é o ruim, que é o negativo, é a revolta, é a violência. Que aí a raiva, ela está com o volume muito alto e a gente precisa colocar para fora, né? E aqui vai uma dica para você. Toda vez que você sentir raiva, fale, se posicione. Fale quando você estiver com raiva, não quando você não aguenta mais. Porque se você não aguenta mais, né, você vai transferir essa raiva para um objeto. Você vai chutar uma cadeira, vai quebrar um copo, vai dar um soco na parede. E a depender da parede, pela lei de ação e reação do Isaac, do Newton, você vai machucar a sua mão. Aí vai ficar mais com raiva ainda, e não adianta, né? Então, fale, né? Por exemplo, às vezes, o seu marido, ele gosta de dar opinião nas coisas da mulher, né? Ele dá opinião. Cuidado, maridos. Dar opinião é um negócio perigoso, tá? E aí ele falou um negócio e você ficou quieta. Daí ele fez outro negócio, você ficou quieta. Daí ele fez outro negócio, você ficou quieta, não falou nada. De repente, ele saiu do banho e jogou a toalha molhada em cima da cama. Daí você fala assim: olha, seu miserável, seu desgraçado, e não sei o quê. Você começa a arrumar advérbios, sei lá da onde, e ele olha para você e fala assim: Meu Deus do céu, tem um obsessor aqui. Liga para o Allan Kardec agora, traz alguém aqui, traz a Ivone para dar um passo a essa pessoa, que ela está possuída. Não. Aquela raiva que não foi falada no momento certo ganhou volume, transbordou. Porque não falou, foi deixando, não, eu sou evangelizada, tá tudo bem, não, não, eu não quero arrumar confusão, não quero arrumar conflito. Mas uma hora isso vai te fazer mal e vai arrumar uma confusão maior, né? Então a gente vai aprendendo aos poucos a lidar com isso. Fale, mas se a pessoa não gostar, Paulo, problema dela, né? As pessoas não precisam gostar, mas a gente tem que se posicionar. E se a gente se posiciona com amor, com elegância, com educação, com respeito, não tem problema nenhum, né? Então, por exemplo, eu, Paulo Lodge, eu não sei se vocês conhecem o capítulo 17 do Evangelho, tem lá um item que fala assim: o homem de bem. Vocês já leram? É uma tortura. Você começa a ler o homem de bem. O homem de bem é isso, o homem de bem é aquilo, o homem de bem não sei o quê, você vai ficando deprimido. Você fala: Meu Deus do céu, que esse homem de bem aqui, né? Então, eu, Paulo Lodge, tenho muita raiva do homem de bem, tá no Evangelho, né? Que homem de bem bom que é esse, meu Deus, né? E ele é casado com a mulher de bem, daí ele forma a família de bem. Você fala, meu Deus, tudo que eu não tenho na minha vida, né? Então, eu posso me indignar por ainda não ser esse homem de bem, mas não vou colocar fogo no Evangelho por causa desse homem de bem, né? Ou quando encontrar um homem de bem, falar assim: ah, você é o homem de bem, né, seu miserável, é por causa de você que eu sou inferior desse tipo. Não, né? Ou seja, que raiva, uma raiva boa, né? Que passa a se tornar ali admiração, né? Caramba, eu preciso conquistar, galgar esse degrau aqui, como é que eu faço? Né? Então não é violência,
é indignação, né? Por ainda não ser desse naipe, desse nível. Mas eu não fico revoltado com isso, né? Então, eu tenho que fazer contato com a raiva. Que a raiva canalizada é boa, é ótima, é excelente, é ela que nos faz, né, o movimento, ela que faz com que a gente saia de determinados lugares, né? Então, eu não vou reprimir, é um diálogo comigo para entender o que acontece dentro de mim. Não é raiva espírita, né? Não é raiva boa nem ruim, é raiva, é uma emoção, tá? Senão a gente vai enganar a gente mesmo pela repressão. Eu vou mascarar o problema, tá? E claro, como é que eu faço isso, Paulo? Ora, isso aí vai variar de pessoa para pessoa, de situação para situação. Observe como é que você fica diante de uma situação onde você sente raiva, tá? Onde que você foi tocado? Não é a pessoa, tá, pessoal? Não é a pessoa. Porque pode chegar uma pessoa e falar assim, Paulo, não gostei dessa sua palestra da raiva. E posso ficar com raiva, não posso? Falou assim, achei que sua palestra ia ser um negoção assim. A Ana Paula faz tanta propaganda de você, cara, veja lá, uma pessoa normal, né? Daí você não gostei da sua palestra, Paulo. Aí eu posso sentir raiva, né? Daí chega outra pessoa e fala assim, não gostei, Paulo, da sua palestra. Eu posso sentir raiva. Aí chega outra pessoa e fala, Paulo, não gostei. É a pessoa? Então foi o Pedro, o João e o Tiago que falaram isso. Vou ficar com raiva do Pedro, João e Tiago? Não. Eu tenho que olhar. Onde que eu fui tocado aqui, né? Será que foi no meu orgulho? Será que foi na minha vaidade? Né? Ou eu posso olhar e falar assim: "Ah, a pessoa tem o direito de não gostar, não tem? E eu também tenho o direito de repente, não estar muito bem hoje para fazer a palestra, né? Se fosse outro dia, poderia até fazer diferente e a pessoa gostaria. Ou às vezes até a pessoa, ela também não está num bom dia, né? É hora do almoço, a pessoa está com fome. E quando a gente está com fome, a gente sente raiva. A gente fica nervoso. Mas que esse cara não para de falar, meu Deus, eu quero logo pegar a minha comida aqui, ou algo do tipo, né? Então, veja, isso vai variar de pessoa para pessoa, de situação para situação. Agora, é, não é a pessoa, é onde eu sou tocado. Onde você foi tocado? Analise isso é muito importante, né? Daí eu vou direcionar melhor isso, esse conteúdo. Então, assuma a responsabilidade, tá? Fulano me deixa com raiva. Beltrano me irrita profundamente. O trânsito aqui em São Paulo me enlouquece. A hora do rush em San Diego, meu Deus. É isso? Não é. Se responsabilize. É você que sente em função daquilo que acontece fora. Então, o evento desencadeou algo que está em você. A pessoa desencadeou algo que está em você. Quando a gente muda isso, fica mais fácil da gente trabalhar essas questões em nós. Então, não é o fulano, não é o Beltrano. A pessoa só foi o agente. Por isso que eu disse, não é o Pedro, não é o João, não é o Tiago. É onde você foi tocado. Então, responsabilize-se. Essa emoção, ela é sua, tá? Nós estamos atribuindo aos outros a raiva que existe dentro de nós. Então, colocamos a responsabilidade emocional nossa fora de nós. Não, tá errado. Mas, Paulo, você não acha que a pessoa tá errada? Assim, ela pode até estar, mas você não precisa enlouquecer por causa disso, né? Se o desequilíbrio do outro te desequilibra, a sua função é trabalhar o seu desequilíbrio, porque você não vai melhorar o desequilíbrio do outro, isso é função dele, né? Agora, quando eu me responsabilizo pelo meu cabedal emocional, eu estou fazendo um ótimo trabalho comigo. Daqui a pouco eu vou trabalhar tão bem isso dentro de mim que não importa o que o outro faça, o outro pode dar cambalhota, falar, pular, xingar, e eu vou estar aqui assim, ó, ok, tudo bem. Pode até dar uma raiva, uma raivinha assim, pequenininha, tá? Mas ela passa. Posso até ficar magoado, mas antes aquela mágoa durava 6 séculos, agora dura 6 meses, agora dura 6 semanas, 6 dias, 6 horas, 6 minutos, 6 segundos. Olha que fantástico, né? E a gente vai melhorando. Por quê? Porque a gente está olhando para a gente. Então, a raiva não tem nada a ver com o nosso irmão, tá? O outro é só um estímulo para que aquilo que está dentro de nós possa saltar para a gente olhar.
né? Geralmente o que está dentro de nós é alguma coisa, alguma encrenca mal resolvida. O outro só foi instrumento da vida, foi só o gatilho, tá? Então, vamos olhar isso, né? Como diria o Jung, tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar ao melhor conhecimento de nós mesmos. E o Freud vai falar assim: quanto de você existe naquilo que você odeia? Né? Por que ele fala isso? Como diria o Hermann Hesse, que era um amigo pessoal do Jung, ele fala assim: se você odeia alguém, sente muita raiva por alguém, é porque você odeia alguma coisa nele que faz parte de você. O que não faz parte de nós não nos perturba, tá? Então, partindo aqui para as nossas conclusões, que já deu o nosso tempo, né? E eu não quero irritá-los mais com a fome. Todos sentimos raiva. É uma emoção natural humana, mas ela tem um propósito divino. Nós precisamos aprender a sentir a raiva e colocá-la no seu devido lugar, ou seja, como uma energia que deve cumprir um propósito. Que propósito? Da indignação, de me indignar pelas coisas erradas. Então eu começo a olhar para a raiva como uma energia de movimentação quente, que nos convida à mudança de postura, de imagens internas, externas, visando agora estabelecer uma condição saudável para o nosso crescimento interior. Ou seja, eu posso sentir raiva, mas é uma raiva boa, é saudável, que vai me fazer agir de uma maneira correta perante a vida. Quando eu dialogo com a raiva, então, né, eu agora faço esse contato que vai perceber em mim, que eu vou fazer perceber em mim, que muitas vezes eu estava sendo inflexível, e que muitas vezes em mim o orgulho fala mais alto, um desejo de superioridade, né? Então a raiva, muitas vezes ela mostra, ela delata aqui, né? Faz uma delação não premiada, mas aberta do nosso estado emocional, né? Porque eu não sei vocês, mas quando eu estou com raiva, é, mesmo que eu não fale nada, o meu rosto ele fala. Às vezes vocês acontece com vocês, né? Quando você está com raiva, não, raiva não, imagina. Né? A pessoa, ela muda, porque ela foi tomada, né, por uma emoção. E o rosto, ele expressa as nossas emoções de alegria, de tristeza, de medo, de raiva, né? Então, veja, por tudo isso que nós falamos, né, eu não quero tomar muito o vosso tempo aqui, nós percebemos o quão importante é entendermos o papel dessa emoção no processo de autoconhecimento. E autoconhecimento não é apenas olhar no espelho e dizer para si mesmo: não, eu me conheço. Ah, eu sei que eu sou orgulhoso, egoísta, Paulo. Ah, mas eu estou trabalhando nisso. Não é isso. É avançar para dentro mesmo. É olhar o seu comportamento, principalmente nas dificuldades, principalmente nas brigas. Final de ano está chegando, Natal, Ano Novo. É muito bom encontrar família, os parentes que sempre sai, né? Um perrengue ou algo do tipo. Aquele parente que você não gosta está lá, e vocês vão falar de política. Vai virar uma coisa de louco, né? Isso é muito bom para você se conhecer, né? Então, olha o seu comportamento nas frustrações, nos medos e como nós ficamos quando somos contrariados, porque é aí que a raiva ela eclode. Então, deixo aqui para vocês essa reflexão sobre a raiva, para pensarmos juntos como essa emoção pode ser destrutiva se nós não entendermos como colocá-la sob controle e aplicá-la à nossa vida, mas também como ela pode ser uma ferramenta poderosa para o nosso crescimento se colocada no seu devido lugar, tá? Então, pessoal, obrigado mais uma vez pela atenção, pelo carinho de vocês. Agradeço aí, Ana, mais uma vez, sempre o convite para estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, de novo, para, com o nosso pensamento ainda elevado, pensando em Jesus, vamos mentalizar a partir desse instante a espiritualidade amiga no nosso ambiente do centro espírita, mas principalmente atuando desde agora, desde esse momento, no nosso psiquismo, no nosso corpo físico, agradecendo pela oportunidade do nosso estudo, da nossa reflexão de hoje, agradecendo a Jesus pela bênção da vida, pela doutrina que sempre esclarece e consola os nossos corações, as nossas vidas, e rogando sempre a Jesus que, por acréscimo de misericórdia, abençoe e ampare a todos nós, nossa família, nossos amigos, nossos irmãos e todos aqueles que eventualmente estão passando por provações e dificuldades no campo material,
o espiritual. E a partir desse instante, nos colocamos à disposição da espiritualidade para receber a bioenergia, o passe magnético, as vibrações do mundo superior. Graças a Deus, que assim seja.